A categoria Men's Physique veio para servir de porta de entrada para o fisiculturismo, um shape muito menor e mais estético que os monstruosos Open Bodybuilding. Porém, desde que a categoria foi criada, o padrão exigido pelos árbitros mudou disso para isso e um ano depois para isso. Isso causou um alvoroço entre os fãs, treinadores e atletas. E agora, qual será o futuro da Men's Physique? Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal da Overhead Bodybuilding. Eu sou o Gabriel e aqui na Overhead você consegue a maior fonte de conhecimento sobre fisiculturismo e ciência aqui no YouTube. Hoje o assunto é quente e tem a ver com o Mr. Olympia. Antes de tudo eu peço humildemente que você se inscreva aqui no canal, porque lá no Instagram a gente trabalha há muito tempo e aqui no YouTube estamos começando agora. Então fortalece aí e vamos pro vídeo. A Men's Physique é uma categoria que veio para abrir os horizontes do fisiculturismo. Em 2010 havia alguns experimentos bizarros da categoria, que alguns atletas iam até de chinelo no palco. Isso servia para demonstrar uma coisa mais descolada, pois a categoria tinha algo a ver com o verão. Apesar disso, a categoria deu certo. Em 2013, tivemos a primeira edição da categoria com o desconhecido Mark Anthony sendo o verdadeiro campeão. O grande boom mesmo da categoria foi em 2014, quando o fenômeno Jeremy Buendia começou a empilhar títulos. Naquele mesmo momento, essa categoria começou a ficar extremamente famosa em países aqui da América do Sul, com o crescimento de Felipe Franco, que é considerado o embaixador da categoria. De 2014 a 2017, o Jeremy Buendia era considerado o padrão da categoria. O físico era absolutamente bonito, tinha um shape em V, ombros grandes e não tinha muito hardness, ou seja, não era muito denso, não tinha grandes estriações das fibras musculares, era um físico exatamente como queriam, algo mais slim e algo que remetia a alguma coisa relacionado à praia ou verão. Tinha uma proporção indiscutível e praticamente ninguém contestava suas vitórias. Era uma hegemonia absoluta. Porém, em 2018, o multicampeão pecou no condicionamento e ficou em quarto lugar, sendo destronado pelo jovem Brandon Hendrickson, que vinha com uma linha de físico diferente. Brandon veio com um físico mais hard, que significa que a musculatura parecia mais densa, mais agressiva e com um conteúdo visual muito maior do que o antigo campeão. E foi aí, nesse ano, que a categoria começou a trilhar caminhos diferentes do que era no passado. Por trás do Olympia, ali nos Pro Shows, o campeão sempre era diferente do que era o suposto padrão. Em alguns campeonatos o padrão se mantinha e outros não. E nesse momento começou a acontecer uma coisa absolutamente absurda. Os bodybuilders começaram a vestir bermuda. Sim, principalmente nos campeonatos amadores, começou uma onda de fisiculturistas muito grandes usando bermuda na Men's Physique. Esses bodybuilders deveriam estar em categorias maiores, como por exemplo a Classic Physique ou até mesmo a Bodybuilding. E o pior, venciam as competições. Afinal de contas, os árbitros pareciam um pouco confusos com qual padrão seguir. Será que eu sigo aquele modelo da categoria ou eu faço vencer aquele que está mais denso e mais condicionado? É muito difícil num palco de fisiculturismo você olhar um atleta maior e mais condicionado e não dar a vitória para ele. E então no Olympia de 2019 a coisa piorou mais ainda. O atleta Raymond Edmonds venceu com um físico relativamente estranho, braços muito longos e sem destaque, ombros grandes e uma dorsal que saía lá de baixo com muito detalhe. Uma dorsal com certeza de respeito. Era um físico muito diferente dos campeões anteriores. Bom, aí todo mundo pensou, a gente não sabe para onde ir, mas o que a gente pode fazer? E aí os atletas começaram a seguir o modelo, começaram a treinar mais costas, começaram a falar que a dorsal que vencia o campeonato, e uma frase muito comum que a gente escutava na época, que o campeonato de fisiculturismo se ganhava de costas. Eu sempre achei que essa frase tinha um duplo sentido, né? Foi aí que em 2020 Brandon Hendrickson recuperou seu título, fazendo a categoria voltar a ter uma cara conhecida no reinado, que perdurou inclusive no próximo ano também quando conseguiu manter o trono. Até esse momento a categoria passava por várias críticas. Essa inconstância dos árbitros deixava todo mundo de cabelo em pé e vários atletas resolveram sair para migrar para a Classic Physique, que se tornou extremamente popular juntamente com o fenômeno Chris Bumstead. Em 2022 aconteceu uma coisa que me fez praticamente parar de acompanhar a categoria. Foi quando esse cara ganhou. Com todo respeito ao Aaron Banks, que físico estranho, né, meu amigo? Enquanto isso, nos campeonatos amadores e outros pro shows, cada campeonato seguia o padrão que bem entendia. Alguns maiores, outros menores, alguns priorizavam quem tinha mais dorsal e outros priorizavam quem tinha mais deltoide. Era uma bagunça que acontecia dia após dia.
dia. E foi aí que o vice-presidente da principal federação de fisiculturismo, a NPC e a FBB Pro League, o Tyler Mannion, fez um vídeo anunciando novas regras para a categoria. Em primeiro lugar, foram aplicadas regras de peso e altura para a categoria, para que seja resolvido o problema dos bodybuilders de bermuda, sendo 5 quilos mais leve para cada altura em comparação com a Classic Physique. Outra regra implementada foi em relação à bermuda. Os atletas deveriam vestir uma bermuda que esteja 5 centímetros acima do joelho e deverá ser mostrado pouco dos quadríceps. Vixe, será que as pernas agora serão avaliadas? Na verdade, não. O que eles exigem é um físico balanceado. Agora que existirão regras de peso na categoria, muitos atletas poderiam começar a perder massa muscular nas pernas para ficarem maiores nos membros superiores e assim baterem o peso. Por isso, a regra diz que caso o físico esteja desbalanceado, eles serão marked down, ou seja, perderão colocações. Beleza, Tyler. E aí, mais o que? Mais nada. O vídeo tem literalmente 1 minuto e meio. E foi aí que veio o revolucionário Mr. Olympia de 2023. Nesse ano, as regras de peso e altura não estavam em vigor ainda. Porém, alguns atletas já estavam considerando os pontos que o Tyler Mannion explicou. Então, o resultado foi surpreendente. A briga do campeonato estava entre Brandon Hendrickson, Erin Banks, o brasileiro Diogo Montenegro e após 5 anos o multicampeão Jeremy Buendia voltava aos palcos. E o campeão foi Ryan Terry. Absolutamente ninguém acreditou e nem ele mesmo. Mas quem é esse cara? O Ryan é um verdadeiro dinossauro da competição. Ele é um dos embaixadores da categoria e sempre teve um físico extremamente estético. Um físico que inclusive se assemelha muito ao de Felipe Franco, pois tem uma linha de frente absurdamente bonita, porém costas não tão ressaltadas. O que coincide muito com aquilo que o senso comum acha bonito de ver na praia ou até mesmo numa festa sem camisa. É um físico que todo mundo gostaria de ter. O Ryan ficava sempre no meio da tabela do Mr. Olympia e já estava cogitando se aposentar, pois por mais que ele sempre fosse a cara da categoria, nunca era cotado para ser campeão, pois não havia um padrão muito bem estabelecido. E por esse motivo os fãs ficaram muito divididos, felizes por um cara que realmente é Men's Physique ter ganhado, porém inseguros, novamente, por conta da inconstância de padrão da categoria. Um outro motivo que deixou os fãs confusos foi a colocação de outros atletas. Edivan Palmeira, que tinha ficado em um incrível 5º lugar no ano passado, não chegou nem no top 10. Diogo Montenegro, que era terceiro e era muito elogiado pelo físico, ficou com o top 5. Kaique Pro não foi nem visto pelos árbitros, parece que nem pisou no palco. Sem contar os prodígios Vinícius Mateus e Vitor Chaves, que vinham arrebentando com tudo e não tiveram nem chance de mostrar mais o trabalho. Essa inconstância da Men's Physique desagrada muita gente e parece que pouco está sendo feito para melhorar isso. Agora, a pergunta que fica é: o que acontecerá com a categoria? Será que vai melhorar? Vai ficar com mais cara de Men's Physique? Será que no próximo ano o padrão mudará novamente? Ou os árbitros ficarão mais decididos com o que querem? Pessoal, deixem a opinião de vocês nos comentários, eu quero ver o que vocês dizem. E para você que gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. Fortalece o nosso trabalho que está começando agora. Aqui você receberá vídeos sobre fisiculturismo, treinamento, nutrição e tudo que envolve o fisiculturismo e aquilo que vai fazer você melhorar os seus resultados. Um abraço a todos e até a próxima.